Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha é Cultura. E hoje é dia de você aprender a fazer comigo massa fresca. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo, isso ajuda demais o meu trabalho. E vamos então a essa receita que muita gente acha que é difícil, mas é super fácil de fazer. E o que você precisa para fazer macarrão caseiro na sua casa é farinha de trigo e ovo. Existe também as versões sem ovos, mas aí fica para uma outra receita e já me conta aqui se você quer aprender. Começo aqui pela farinha de trigo. Use a farinha de trigo de melhor qualidade que você encontrar. Se você tiver oportunidade de usar uma farinha italiana número 00, ela é perfeita para fazer massa. E começo colocando a farinha aqui na minha bancada. Venho aqui e abro um buraquinho aqui no meio da farinha. Falando aqui agora sobre os ovos, use também os ovos mais frescos que você conseguir encontrar. Uma medida padrão aí mais ou menos para as massas são 100 gramas de farinha para um ovo. E esse um ovo, ele tem cerca de 50 a 60 gramas. Então, se você quiser fazer pesadinho, bem certinho, tiver a balança, você pesa de 50 a 60 gramas de ovos para 100 gramas de farinha. Coloco agora os ovos aqui, ó, no meio da farinha. E venho agora com um ingrediente que é opcional, mas eu gosto bastante de colocar na massa, que é um pouquinho de azeite. E aqui junto também já está o sal, tá? Todas as proporções vão estar aqui na descrição do vídeo. E agora você vai ver aqui no detalhe comigo como eu procedo para fazer a massa. Então aqui, ó, com a ajuda de um garfinho, você vai começar a bater os ovos aqui, ó, no meio da farinha de trigo. E assim que eles já estiverem bem misturadinhos, você vai passando o garfinho aqui, ó, e pegando um pouco de farinha junto e vai misturando. E vai fazendo isso até incorporar toda a farinha. E quando você já tiver incorporado bem a farinha aqui, que fica difícil mexer com o garfo, agora entramos com as mãos. Com bastante carinho, vem aqui agora puxando, ó, a farinha de trigo e amassando junto com os ovos. Lembrando que fazer massa nunca é uma conta exata, tá? Por quê? Vai depender do tipo de farinha de trigo que você está usando, da umidade dela, vai depender do tempo que você esteja fazendo, se é verão, se é inverno, se é outono, vai depender também do tamanho dos seus ovos. Então, você vai sentindo a massa. Se precisar um pouco mais de líquido, você pode pingar um pouquinho de água. E se precisar de mais farinha, você adiciona. Tem minha massa aqui, ó, tá bem homogênea, tá vendo? E agora eu vou colocar ela num saquinho plástico e vou levar para descansar em refrigeração por meia hora. Tem minha massa aqui então no meu saquinho, pode ser num plástico filme também. Vou levar sob refrigeração por 30 minutinhos. E por que que eu faço isso? Porque na hora de sovar, eu desenvolvi muito o glúten dessa farinha. Então, ela vai ficar uma massa elástica. Se eu for abrir agora ela vai ficar indo e voltando, vai ser difícil para eu cortar. Então, com esse descanso, ela vai voltar bonitona e eu vou conseguir esticar e fazer um lindo macarrão. Passado então os 30 minutos, minha massa aqui, ó, já está descansada. E tá aqui, ó, descansadinho, ó, já coloco o dedo e ele fica afundado, tá vendo? Ela já não está mais elástica. Polvilho agora um pouquinho de farinha de trigo na minha bancada e vou cortar a minha massa em 4 partes. E vou abrir aqui uma das partes com um rolo para te mostrar que você pode fazer mesmo sem a máquina de massa. Então aqui, ó, com a bancada polvilhada, vou abrir a minha massa aqui, ó, com um rolo e é só ir passando ele. E eu vou tentando aqui, ó, dar o formato mais retangular que eu conseguir, para depois ficar mais fácil de eu cortar o macarrão, que eu vou fazer aqui um fettuccine.
E abrir a massa aqui, ó, bem fininha, na espessura aqui, eu gosto. Olha que bonito. E tentei deixar o mais retangular que eu consegui. Vou colocar a massa para descansar aqui nessa tábua e vou polvilhar aqui, ó, com farinha de milho, fubá, tá? O fubá, ele absorve menos umidade, então vai grudar menos a sua massa. E eu vou deixar ela secando aqui enquanto eu abro as outras. O importante de deixar secar um pouquinho antes de cortar é que ela vai facilitar o corte, porque ela vai estar mais sequinha, então o corte vai ser mais preciso. E vou abrir a outra massinha aqui à mão também. E você tá vendo aqui, ó, que abrir massa à mão não é questão de força, é questão mesmo de carinho. É só ir puxando a massa aqui, ó, aos pouquinhos que ela vai ficando da espessura que você quer. E agora vamos para o processo aqui de quem tem a máquina de abrir massa, tá? Essa minha máquina aqui é elétrica, mas dá super certo naquela maquininha que você roda a mão também. E a grande diferença aqui é que vai facilitar a sua vida, ainda mais a elétrica. É só você colocar a massa e ir passando na espessura que você deseja. E aí, ó, toda maquininha tem aqui os números do tamanho que você quer abrir a sua massa. Você sempre vai começar pelo número 1 e aí vai deixando mais fina quanto você queira. Vai passar o seu pedacinho de massa aqui sempre por farinha e agora eu passo ela aqui na máquina. Eu desligo e vou aqui, ó, aumentando o número para diminuir a espessura da massa. E tenho aqui, ó, minha massa aberta na espessura que eu desejo. E vou colocar ela para secar também da mesma forma da outra, polvilhando um pouquinho de fubá. Já deixei minhas massas descansarem aqui uns 10, 15 minutinhos. E agora eu vou pro corte. Eu vou começar pelo da máquina, que é mais fácil para depois eu arrumar aqui e te mostrar como fazer também à mão. E com a máquina aqui, ó, é bem simples. Um lado é aquele lado que eu amasso e aqui eu tenho dois tipos de corte. Tem o talharim e o espaguete. Vou estar fazendo o talharim hoje. E aí é simplesmente ligar a máquina aqui e passá-la no corte. E prontinho, olha que lindão que fica o nosso macarrão. E passado o macarrão na máquina, agora eu vou te mostrar como você fazer ele à mão. Então, pego aqui, ó, minha folhinha de massa, vou polvilhar mais um pouquinho de fubá nela. E para você fazer o corte à mão, você vai enrolar essa massa e você vai enrolar ela no sentido do comprimento. E com o seu rolinho aqui, agora você vem com uma faca bem afiada e começa a cortar na espessura que você deseja. E depois de tudo cortadinho, é só vir aqui, ó, e ir desenrolando o seu macarrão. Viu que super fácil? Então, se você tem a máquina ou não tem, você consegue fazer a sua massa caseira. E lembrando que essa massa aqui, quando já esticada, já é uma folha de lasanha. Você já pode fazer a sua lasanha com essa massa. E venho aqui, ó, com a outra massinha e faço a mesma coisa. E agora é a parte do quê? De levar para secar a sua massa. Se você tiver um varalzinho de massa bem lindinho igual esse meu, é só você pendurar as massas nele aqui e deixar secando por 2 horas. Olha que bonitinho que fica aqui, ó. Se você tiver esse varalzinho, é só pendurar aqui e deixar secando. Mas se você não tem o varalzinho, você vai deixar secando a sua massa em formatinhos de ninho. É só você enrolar ela aqui, ó, e colocar para secar. Você pega aqui, ó, uma porçãozinha e enrola nas mãos, formando um ninho. E olha que bonitinho que ficam aqui, ó, os ninhos. E prontinho aqui, temos o nosso macarrão caseiro. Você pensou que era tão fácil assim fazer massa em casa? E agora falamos um pouquinho sobre a conservação do seu macarrão. Após as 2 horas de secagem,
Você pode colocar ele em potes hermeticamente fechados e conservar em geladeira por até 3 dias. E você também pode congelar a sua massa fresca. E você vai fazer o que? O congelamento em aberto, que é você levar assim a bandeja ou dentro de uma forma dentro do seu freezer. Quando eles estiverem bem durinhos, você retira os ninhos ou o espaguete compridinho e coloca em sacos, tira bem o ar e deixa no freezer, coloca uma etiquetinha, duram até 3 meses. E para cozer a sua massa perfeitamente, água em abundância. Para cada 100 gramas de massa, 1 litro de água. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como cozinhar a massa perfeita. Vou deixar o card aqui, corre lá para ver. E depois da água com sal, quando ela estiver bem borbulhando, você coloca a massa e conta 3 minutinhos e está pronto. E também não se esqueça de mexer ele sempre ali nos primeiros 20 segundinhos para que ele não grude. E depois é só se deliciar com o molho que você mais gosta. Então foi essa a receitinha de hoje, macarrão caseiro. Espero que você reproduza na sua casa, deixa aqui para mim um comentário, manda esse vídeo para a família e para os amigos e até a próxima! É isso, agora tá faltando uma seleção de vídeos de molho para os macarrões. Deixa aqui para mim no comentário qual molho você quer aprender.